Começando mais um Entre Conversas e hoje a gente fala sobre a relação dos distúrbios de fala e audição com a evasão escolar, que é quando os alunos abandonam a escola. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe Gisele Senhorini, que é fonoaudióloga, professora aqui da Unicesumar e mestre em distúrbios da comunicação. Oi, professora, tudo bom? Olá, tudo bom, Cleise? Para a gente começar a conversar sobre isso, como funciona essa relação dos distúrbios com a evasão escolar? Então, primeiro a gente tem que falar da audição, da importância do ouvir. O ouvir, ele é o princípio básico para falarmos. Então, por isso que hoje a gente tem o teste da orelhinha e os fonoaudiólogos são bem criteriosos em relação a isso. O que é o teste da orelhinha? A gente detecta a perda de audição lá quando o bebê nasce. Ah, mas professora, o que isso tem a ver com a escola? Se essa criança não ouve, ela não vai falar. E se ela não falar, ela vai ter dificuldade de escrita. Ela vai ter dificuldade na aquisição da escrita. Por mais que o processo de fala é diferente do processo de escrita, vai ter um momento em que tanto a fala quanto a escrita vão se cruzar. E esse momento é quando essa criança começa a escrever. Se esse problema de audição não é detectado quando a criança nasce, e muitas vezes a criança nasce ouvindo normal, sem nenhuma perda, e aí por infecções, por traumas, por N motivos, essa criança vem a perder essa audição, ou essa audição caia um pouquinho, essa criança vai ter uma dificuldade para ouvir e uma dificuldade para adquirir a escrita. E o que acontece? Nós, os professores, muitas vezes não são preparados para receber essa criança, porque, na verdade, eles não têm na grade escolar, na grade educacional deles. E aí essa criança passa anos esperando, com dificuldade de aprender, anos esperando um acompanhamento, um exame, e aí ela vai ficando maior, ela vai ficando mais velha, aí ela não quer mais frequentar aquela escola, porque ela é grande perto das crianças pequenas, ela não compreende, é como se ela estivesse ouvindo a professora em polonês, ou muitas vezes ela não está ouvindo, ela está pegando metade do que a professora está falando e ela acaba desistindo nesse processo. E como que faz para diagnosticar já antes? Primeiro, assim, o primeiro diagnóstico, na verdade, seria o teste da orelhinha. Se essa criança, por N motivos, não passou no teste, não fez o teste da orelhinha, ou nós temos cidades que ainda não têm fonoaudiólogos na maternidade, ou crianças, que hoje, que quando ainda não era obrigatório, não fizeram esse teste da orelhinha, o que nós temos? Temos a audiometria, que é o exame específico para detectar algum tipo de perda de audição. Detectando a perda, aí nós vamos ver a possibilidade de um aparelho auditivo, uma reabilitação fonoaudiológica. Essa criança tem audição normal, mas aí, professor, ela ouve bem, mas ela continua com problema na escola. O que nós vamos investigar? Na verdade, a audição, nós temos dois processos, que é o captar o som e o processar o som. Então, nós temos muitas crianças que não têm problema em captar o som. Ela não tem uma perda de audição, mas ela tem uma perda em processar esse som. Esse processar é como o cérebro dessa criança recebe o som que o ouvido está mandando. E, por alguns motivos, esse som chega mais devagar. E aí, nesse caso, nós temos um outro exame específico que é chamado de processamento auditivo. Como que os professores dentro de uma sala de aula podem pegar essas características desses alunos? Primeiro, são crianças extremamente desatentas. São crianças que têm dificuldades na escrita, elas perguntam muito, o quê? Não entendi. São crianças que podem ser muito bagunceiras ou podem ser muito quietas, que por mais que ensine muito, ela não consegue reter as informações, ela esquece. Tá? Mas a principal característica é aquela criança que fica viajando, fica voando ali na sala de aula. Tá? São alguns sintomas que os professores podem detectar. E quais fatores que podem influenciar nessa evasão escolar junto com essa relação? Olha, não só a questão da perda de audição, aí
tá? Mas também tem as questões familiares, porque a família fala assim, ele é burro mesmo, ele nunca vai aprender. Para que eu vou para a escola? Para que eu vou mandar meu filho na escola? Se eu não fui para a escola, eu também tinha essa dificuldade. E hoje eu sou bem, hoje eu tenho um salário, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, então meu filho também não vai. Aí a falta de incentivo dos pais, a falta de compreensão dos professores, aí o bullying dos amigos. Eu atendi hoje uma mãe que ela fala que o filho não quer mais ir para a escola porque ele vai para o contraturno e os amigos chamam ele de burro, ainda hoje. Então... E as frustrações também, né? Porque às vezes o aluno passa por todo esse processo e mais lá na frente ele se sente frustrado a buscar a escola de novo, né? Exatamente. E o que acontece? Nós vivemos numa sociedade que não aceita o erro, que não aceita a perda. Então, você já vai para a escola querendo ser o melhor. E quando você não é o melhor? Você tenta. Aí, muitas vezes, eu costumo falar que a criança que tem uma deficiência auditiva ou que tem uma alteração de processamento auditivo, ela é muito mais... ela tem que fazer um esforço muito maior do que nós, porque nós temos a audição teoricamente normal. E a gente ainda tem dificuldade. Imagina uma criança que não está ouvindo, que não está processando, o esforço que ela tem que fazer. Então, ela se frustra, ela se cansa, porque ela estuda mais, ela se esforça mais... E aí ela não vê resultado. Na verdade, ela vê críticas. Ela não é compreendida pelo outro. E como que a escola regular ela pode recepcionar esses alunos? Olha, isso é um tema complicado, né? Nós falamos de inclusão. Primeira coisa, né? É um recado, um pedido que a gente sempre faz para os professores quando tem uma criança com alteração auditiva, é sentar na frente. Mas, assim, eu já recebi o retorno de algumas escolas que falam assim para mim, mas, Fono, se eu colocar todos os alunos com problemas na frente, só vai ter alunos sentados na frente. Mas a criança, ela não consegue captar, ela vai perdendo decibéis conforme o local que ela senta. Então, a gente tem que colocar ela na frente. Segundo, o professor tem que entender o que está acontecendo. Toda a equipe escolar tem que entender o processo que aquela criança está passando. Porque, às vezes, ela está trocando uma letra na escrita, ou até mesmo uma palavra, ou um comportamento agitado, mas não é porque ela tem um outro problema. Ou porque ela tem um atraso, ou ela tem um déficit cognitivo. Ela não faz devido aos problemas de audição. Então, a equipe tem que compreender. A gente tem relatos de pacientes que, mesmo com uma perda profunda, que aí, no caso, a gente indica o implante coclear, e a escola quer que ele desenvolva no mesmo nível do que quem já está ali. Então, tem que ter uma compreensão também dessa perda. O que seria o implante coclear? Tá, o implante coclear é uma cirurgia. É como se fosse um ouvido biônico, já foi chamado assim há um tempo atrás, né? Agora é uma tendência. É realizado em crianças e adultos com uma perda profunda, que o aparelho auditivo não dá ganho. Então, é uma cirurgia que a gente coloca eletrodo na cóclea e aí tem uma anteninha e o paciente volta a ouvir. Qual que é a importância do fonoaudiólogo nessa história? Tá, então, o fonoaudiólogo é ele que vai reabilitar e vai habilitar as funções auditivas, as habilidades auditivas, né? Então, nós temos algumas habilidades como detectar o som. Então, quem nunca ouviu não sabe quando tem som e quando não tem som. A gente tem que ensinar o que é ter som. Ou quem perdeu tem que relembrar. Então, o fonoaudiólogo vai fazer esse trabalho. E como que a gente evita a evasão escolar no meio desses distúrbios? Olha, eu costumo falar assim, eu trabalho muito com escolas, que a melhor forma é a informação. Então, a gente tem que orientar os alunos, orientar os professores, trabalhar com toda a escola, né? Não apontar o dedo, esse amigo tem uma perda, mas assim, da mesma forma que a gente conscientiza sobre o autismo, nós temos que conscientizar sobre as dificuldades auditivas, sobre usar o cotonete, sobre não colocar a chave do carro no ouvido, sobre porque o vovô usa o aparelho auditivo. Então, você conscientizando, deixando esse tema mais conhecido, acessível, você vai deixar de gerar dúvidas, sarros,
aí a criança já não vai sofrer o né? preconceito. Porque a maior parte é o preconceito. E ele não é uma criança que tem um déficit, ele é um problema cognitivo ou uma dificuldade. Ele tem um sistema sensitivo diferente. E como que a gente pode pensar num cenário de educação melhor no geral? Olha, é uma pergunta complexa. Dentro de tudo que eu acredito e dos estudos que eu realizo, pensar num cenário geral, primeiro é não comparar a criança com um padrão existente. Porque criança não está no padrão, nós não somos padrão. A criança tem que ser comparada com o desenvolvimento dela mesma. Como ela consegue se desenvolver? Claro, é fácil falar. Numa sala de 30 alunos, como que o professor vai conseguir comparar o desenvolvimento da criança, de cada criança? Ela tem que ter esse padrão, por isso que é complexo. E aí, né, ainda respondendo, as informações. Eu acho que a informação é a melhor forma de também preparar isso. E os exames, né, as triagens auditivas, os acompanhamentos multiprofissionais, não só da fono, mas dos outros profissionais também. Aqui na Clínica do Sesumar, vocês fazem esse atendimento, né? Nós fazemos o atendimento, nós fazemos os exames auditivos, nós temos o estágio específico para crianças com essas dificuldades, tanto auditivas quanto escolares, e nós temos grupos de estimulação à leitura e à escrita que trabalha essas dificuldades. Agora a gente está entrando de férias, mas, né, os atendimentos, mas voltando ao ano que vem, quem tiver interesse pode nos procurar ali na clínica. Professor, foi um prazer ter você no Entre Conversas hoje e a casa está sempre aberta para você. Obrigada. O Entre Conversas fica por aqui. Continue conversando com a gente pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço e até o próximo programa.